Amém? Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus? Glória a Deus. Essa semana eu conversei com uma pessoa. Eu gosto muito de contar as experiências, porque elas edificam a nossa vida, amém, irmãos? Amém. Precisamos estar atentos ao que Deus está fazendo. Deus está construindo uma casa espiritual. Diga, Deus está construindo uma casa espiritual. E eu sou esta casa. Deus está colocando tijolo por tijolo. O Senhor está edificando a tua vida. O teu homem espiritual está sendo edificado. Aquele que está caído será levantado. Porque eu creio na palavra que o apóstolo disse. Enquanto ele falava, o Senhor falou ao meu coração: vou levantar quem está caído. Vou dar postura a quem não tem postura. Vou chamar os 300 de Gideão. E mostrarei que há diferença na terra quando eu estou. A diferença desses homens não era a sua força, mas era a sua postura. Deus disse para Gideão: olhe como eles se portam. E Deus diz hoje que Ele quer uma postura de vocês diferente. Xarabaçodecanamaçu. Labai, show. Eu não vou pregar sobre isso. Isso foi o que Deus colocou no meu coração agora. Gideão está olhando. E ele vai separar os 300. Como você vai se portar diante do Senhor? Porque os 300 foram os que foram para a guerra. Não foi a maioria. Não foi a multidão. Mas foi esses 300 que trouxeram vitória a Israel. Glória a Deus. Não importa se a multidão não vai. Esses 300 vão trazer a vitória a esse assentamento e esse local. Glória a Deus. Carabacho e camas. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 33. Eu amo esse texto. Êxodo capítulo 33. Deus está essa noite procurando aqueles que estão famintos por algo de Deus. Procurando aqueles que estão querendo de Deus. Aleluia. Aqueles que estão olhando para o Senhor e dizendo: se a tua presença não for comigo, eu não irei. Se tu não for a minha força, eu não irei. Xarabaço de carabai. O rabanaço de carabanai. Verso 12. Êxodo capítulo 33, verso 12. Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, fazes subir este povo, mas não me deste a saber a quem has de enviar comigo. Disseste também: conheço-te pelo teu nome, e achastes graças aos meus olhos. Se eu achei graça aos teus olhos, rogo-te agora que me mostre os teus caminhos. Glória a Deus. Deus está procurando pessoas essa noite Aleluia. que querem conhecer o caminho do Senhor.
Glória a Deus. Que querem conhecer o destino do Senhor. Que querem conhecer as portas abertas do Senhor. Que querem conhecer os projetos de Deus para a tua vida. Aleluia. Mostra-me o teu caminho. Mostra-me o teu caminho. Deus requer de você hoje que você tenha essa sede. Mostra-me o teu caminho. Xarabaço de Menei. Para que eu te conheça. A fim de que se ache graça aos teus olhos. Porque se nós conhecemos ao Senhor, o favor de Deus, a mão de Deus, nos protege, nos guarda, nos abençoa. Aleluia. Considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe o Senhor: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Glória a Deus. O descanso do Senhor é a garantia de que você vai andar em fé. Que ainda que você passe pelas águas, as águas não vão te submergir, porque Cristo é o teu descanso, e quando você está nele, pode vir o vento que for, e o teu espírito está em descanso. Glória a Deus. Em descanso. Aleluia. Então Moisés lhe disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Sabe o que Moisés está dizendo? Nós não queremos andar sozinhos. Não queremos conquistar nada se o Senhor não for conosco. Não queremos nada que o Senhor não esteja participando. Mostra-me o teu caminho, porque eu quero te conhecer. Mostra-me o teu desejo, porque eu quero ter descanso. Aleluia. Glória a Deus. Como se saberá que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, acaso não é por andares conosco, de modo que somos separados? Se o Senhor se agrada de nós, a garantia disso não é que a tua presença anda conosco. Procure os caminhos do Senhor, e a presença de Deus certamente vai te encontrar. Glória a Deus. Tarai, choricabás, e vai andar contigo, guardando os teus passos e os teus caminhos, de modo que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra. Diga: eu sou separado, santificado para o Senhor, e a tua presença é a garantia que eu sou nação eleita, povo separado. Mas você precisa querer conhecer os caminhos do Senhor, a vontade do Senhor. Aleluia. Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graças aos meus olhos, e te conheço pelo teu nome. Aleluia. Eu te conheço pelo teu nome. Tenho achado graça
Tenho achado graça. Tenho achado graça. Porque te conheço pelo teu nome. Glória a Deus. Ora abaixo de cá. Então disse Moisés: rogo-te que mostre-me a tua glória. Diga glória. 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 Respondeu-lhe o Senhor: eu farei passar toda a minha bondade diante de ti. A glória de Deus é a bondade dele para contigo. Glória a Deus. É o caráter de Deus para contigo. É o caminho de Deus para ti. É a vontade do Senhor para ti. Mas você precisa querer andar neste caminho. Aleluia. E te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. E me compadecerei de quem me compadecer. Deus está dizendo que Ele é bondoso com quem Ele quer. Mas quando Ele fala isso, Ele não está falando com todos, porque Ele diz que se você quisesse os caminhos dele, Ele te mostraria. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E a misericórdia do Senhor alcança o justo e o ímpio. Mas a graça não. O favor para quem quer. Se você não quiser o favor de Deus, o cetro do rei jamais vai te alcançar. Esté entrou na presença do rei a preço de morte. Iraço e Ecai, para clamar por um povo. A sua intenção não era egoísta, mas era de um povo. E o cetro do rei apontou para ela. Glória a Deus. Alabaixo e Elias. E acrescentou: não poderás ver a minha face, pois homem nenhum pode ver a minha face e viver. Diga: Jesus, é a imagem de Deus. E nós podemos ver Deus em Cristo. Amém? Nessa época, ninguém podia ver, porque a justiça não tinha sido cumprida. Glória a Deus. Mas você pode ver hoje. Glória a Deus. Você pode ver hoje, por meio de Cristo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar perto de mim. Diga: perto de mim. Perto do Senhor. Que lugar bom. Que lugar bom. Glória a Deus. Aleluia. Aqui sobre a penha te porás. Diga: sobre a pedra. A penha. Cristo. Sobre Cristo. Glória a Deus. Vai te fundamentar em Cristo. Glória a Deus. Te edificar em Cristo. Sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Aleluia. Quando a minha glória passar, eu te porei numa fenda da penha. Em Cristo haverá um lugar em que você poderá ver. Em Cristo haverá um lugar em que você poderá contemplar a bondade de Deus. Mas se você não tiver em Cristo, homem nenhum pode ver a bondade de Deus. Glória a Deus. Porque eu terei misericórdia de quem eu quero. Mas em Cristo eu posso conhecer os caminhos do Senhor. A bondade de Deus. Aleluia. Por isso que Ele diz: eu sou o caminho. Eu sou aquele que te levo à vontade e a conhecer a Deus. Eu vim para que todos te conheçam, ó Pai.
E te cobrirei com a minha mão. A mão de Deus representa o Espírito de Deus. Ele te colocará na penha, porque você quer ver a bondade de Deus. Mas não será simplesmente estar em Cristo. Ele vai mandar um auxílio. Glória a Deus. O Espírito Santo. Aleluia. E ele diz: quando você estiver na penha, eu colocarei a minha mão sobre ti. O meu Espírito. Até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a minha mão, me verá pelas costas, mas a minha face não se verá. É o Espírito de Deus, quando você está em Cristo, que te guarda, para que você não peque. Porque a Bíblia diz que o Espírito não falaria de si, mas falaria de Cristo. E Ele te ajudaria em todas as tuas fraquezas. Amém? Amém. Você começa a receber uma consciência de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Ele diz que não se lembraria mais dos teus pecados. Porque o sacrifício que era feito uma vez no ano ainda deixava um peso de consciência. Toda obra do homem que não é feita por meio da mão de Deus, pelo Espírito de Deus, gera um peso de consciência negativo. Porque tudo que você faz na carne é pecado. Mas se você faz por meio do Espírito de Deus, com o auxílio da mão de Deus, a Escritura diz que o Espírito Santo é o nosso auxílio, Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso advogado. Essa palavra significa auxiliador, aquele que coopera, aquele que ajuda, aquele que leva. O mesmo termo que Cristo teve, o Espírito Santo tem hoje. Ele é o teu auxílio. Glória a Deus. Ele vai te ensinar a vontade do Pai. Aleluia. Abra sua Bíblia em 1 Samuel. Obrigado a Deus. Capítulo 16. Quando Samuel vai ungir Davi, e Saul é rejeitado pelo Senhor, porque Saul honrava mais a homens do que a Deus. Saul estava mais preocupado com a sua postura e a sua aparência. Essa semana eu conversei com uma pessoa que todas as palavras dela eram o que ela fez no passado e o quão grande foi o ministério dela e o quanto é grande a sua história. Mas se a mão do Senhor não estiver sobre você, não adianta de nada. Aleluia. Se Cristo não estiver nos protegendo, não poderemos ver a bondade de Deus. Glória a Deus. Deus diz para Samuel que ia levantar um rei. Na ótica do homem, o seu pai, Jessé, ele chama aqueles que estavam preparados para assumir a posição. E Deus sempre escolhe aqueles que não estão preparados, mas que vão depender dele. Glória a Deus. Porque o que faz a diferença
Não é o quanto eu sacrifico, mas é o quanto eu obedeço. Porque o meu sacrifício vai ser voluntário à obediência ao Senhor. Deus pode passar em varredura neste lugar. Se o seu coração não estiver disponível, vai ser só mais um tempo. Por acaso aqui alguém tem dúvida que Jesus era o melhor pregador que a terra já viu? E alguns não quiseram ouvir aquela mensagem. Alguns fecharam o coração. A Escritura diz: ah, quem me dera tivessem ouvidos e ouvissem, tivessem olhos, mas vissem. Porque com os olhos viram, mas não viram. Com os ouvidos ouviram, mas não conseguiram entender. Porque se tivessem visto, se tivessem ouvidos, com grado e bom grado no coração, eu, Cristo, teria os curado. Glória a Deus. A vontade de Deus é sempre nos curar, estabelecer o caminho dele para nós, o seu favor e a sua graça. Mas se tivermos distraídos, ouvindo como se fosse qualquer coisa, como se fosse qualquer momento, aquilo passa. Você sabia que Jesus passava? As cidades ficavam iguais. Alguns corriam atrás de Jesus e seguiam Jesus. Mas alguns apontavam para Cristo e diziam: tem misericórdia de mim, me ame, me ame, me ame. Eu reconheço que tu tem amor para mim. Eu reconheço que tu tem bondade para mim. Eu não sei o que você quer de Deus essa noite. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. No verso 3: convidarás Jessé para o sacrifício, e eu mostrarei o que há de fazer. Ungirás a quem eu disser. Diga, ungirás a quem eu disser. Eu quem, irmãos? O Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. É a escolha dele que importa. Faz Samuel o que dissera o Senhor. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade lhe saíram ao encontro, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Homens de Deus chegam nos lugares e as pessoas tratam eles como qualquer coisa. Não respeitam mais o que esses homens carregam. Nessa época, eles tremiam de medo. Eles não conheciam a bondade de Deus. Vivemos hoje na graça e menosprezamos aqueles que Deus tem constituído. Unja quem eu disser. Amém. Glória a Deus. É de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Então ele consagrou a Jessé e seus filhos e os convidou para o sacrifício. Entrando eles, Samuel viu a Eliabe e pensou: certamente está perante o Senhor o ungido de Deus. Glória a Deus. Jeito de rei, tamanho de rei, postura de rei, força de rei, idade de rei. E Samuel disse o quê? É esse. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O Senhor, porém, disse a Samuel: não atentes para a sua aparência. Deus não está olhando a sua aparência. Glória a Deus. Deus não se importa se eu sou gordinho ou magrinho.
Ele quer saber o quanto eu quero conhecer o caminho dele. Ele quer saber o quanto eu quero conhecer a vontade dele. Ele quer saber o quanto eu me posiciono na brecha, lá na fenda, para ver a vontade dele. Glória a Deus. Porque é naquele lugar que eu vou ver a bondade dele. Xarabaço de Carebeás. Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, pois eu o rejeitei. Eu quem, irmãos? O Senhor não vê como o homem vê. O Senhor não vê como o homem vê. O homem olha para o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. O que Deus tem encontrado no seu coração? Quantas vezes apagamos o Espírito Santo? Um dia eu ouvi um homem dizendo que nós não temos o poder de apagar o Espírito Santo. E eu disse para ele, está na Bíblia. Ele, mas o homem não tem esse poder. Eu falei, claro que não. Ele tem o poder de andar naquilo que Deus deu para ele, livre-arbítrio. Ele tem o poder de andar sem Deus. Ele tem o poder de não querer conhecer os caminhos de Deus, de não ouvir o conselho de Deus, de não se posicionar na fenda, de não ter o auxílio do Eterno. Sim, você pode apagar o Espírito Santo para você. E a Bíblia diz que aquele que anda segundo a sua força já é maldito. Maldito. Então chamou Jessé a Abinadade e o fez passar diante de Samuel, que disse, nem a este escolheu o Senhor. Então disse Jessé, fez passar a Samar, mas Samuel disse, tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez também Jessé passar os olhos 7 filhos diante de Samuel. Mas Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu a estes. O que é interessante é que o profeta, quando olhou, já deu uma sentença. Jessé, quando chamou, já deu uma sentença. Sabe por quê, irmãos? Assim perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se os seus filhos? Respondeu Jessé, ainda falta o menor. Mas não é filho, irmão? Ele não disse para trazer os filhos? Porque Davi não estava junto dos filhos? Não importa. Se na seleção do homem não estão te chamando. Não importa se os da tua casa não estão te vendo. Não importa se o profeta não está te vendo. Porque o Senhor, Ele passa hoje um prumo no teu coração. E aqueles que estão tratando Deus de qualquer forma, é tempo de arrependimento, de um novo tempo. Mas aqueles que estão tratando Deus com honra, 1 Samuel diz, capítulo 2, eu honro os que me honram. Glória a Deus. Eu honro os que me honram. Aleluia. Deus te chamou como propriedade peculiar, como sacerdócio real do Senhor, como nação eleita de Deus. Sacerdote é aquele que presta culto ao Senhor. E esse texto que ele está falando, eu honro quem me honra, ele está excluindo uma família sacerdotal porque não honrava a Deus. Você é sacerdócio.
Honre o Senhor. Você foi chamado para honrar o Senhor. Você é propriedade do Senhor. Honre ao Senhor. O Senhor disse para mim quando eu cheguei neste lugar, que Ele estava passando neste lugar, e Ele estava chamando os filhos de Jessé, mas Ele estava procurando um, aquele que está com Ele, honrando a Ele onde está, não importando se a família o reconhece, não importando se o sistema o reconhece, porque o que importa para Deus não é como o homem te vê. Certa feita Jesus disse para Pedro: aparta-te de mim, Satanás. O apóstolo Pedro, sim, porque a ti lhe convém pensar nas coisas de homem. Saul, hoje eu risco o teu reinado da terra, porque preferiste honrar a homens mais do que a mim. Sempre foi assim. Deus sempre fez separação entre o profano e o santo. Sabe qual é o problema? É que quando as pessoas ouvem a palavra santo, elas acham que é aquele cara que não tem pecado. Mas a palavra santo significa separado para o Senhor. Se separe ao Senhor. Ande nesse caminho. O apóstolo Emílio falou algo hoje no monte, que eu tenho tentado trazer essa consciência para a minha igreja. Reconheça o Senhor nos seus caminhos. Ele disse no monte que ele reconhece que anjos caminham com ele quando ele ora no monte. E eu tenho tentado trazer a consciência que o Senhor está conosco diariamente, constantemente, em todos os momentos, e que nós precisamos reconhecer a sua presença, não importando se vai vir um redemoinho, um anjo. Ontem ele colocando a botina, ele disse: Deus fala comigo se quiser até usando essa botina. E eu também acredito nisso. Há alguma coisa demasiada para Deus? Deus ainda é o mesmo. Moisés passava no deserto. Ele pegou uma planta e fez ela ficar incandescente. Sabe para quê, irmão? Milagre? Não. Chamar a atenção de Moisés. Olha para mim, Moisés. Pare um pouco. E a Bíblia diz que Moisés parou e olhou para a sarça. E a Bíblia também diz que o Senhor já o esperava. Glória a Deus. O Senhor tem levantado sarças na tua vida. E Ele aguarda, como o pai do filho pródigo que aguarda o seu filho retornar à casa do pai, aonde ele tem um anel de honra, que ele tem a autoridade do cordeiro, que chancela as coisas do reino. Filho é filho, mas tem filho que quer comer lavagem de porco. Filho pródigo significa irresponsável. Temos uma responsabilidade, somos sacerdotes, prestamos culto ao Senhor, e é diário. Ele quer ter comunhão com você. Aleluia! Ele não está te obrigando a fazer isso. Eu amo quando eu leio na Escritura que um certo povo não consegue ter um lugar para dar os dízimos. E aí o Senhor diz: pega esse dízimo, já que você não tem igreja, compre um mantimento, coma na minha presença e se alegre. Glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque quando eu honro o Senhor, Ele fica comigo. Glória a Deus. Ele quer que você tenha prazer nele.
Descanso nele. Descanso nele. Se alguém de vocês dessa noite sentiu que quer ter um coração lavado essa noite, a água representa a palavra, mas também representa o batismo do arrependimento, que representa Cristo te lavando, te purificando, te colocando num outro lugar, num outro nível, numa outra posição. Hoje nós tivemos uma experiência que uma irmã falou assim: há muitos anos atrás eu tive a oportunidade de ser liberta de algo, mas como eu era ministra, fiquei com vergonha, e carregou isso anos. E se você estiver preocupada com a tua condição e o teu status perante as pessoas, o Senhor também pode te rejeitar essa noite. Não porque Ele quer, mas assim como Ele fez com Geasa, Ele disse: se tu andares comigo, eu andarei contigo. Glória a Deus. Se tu me buscares, eu me farei achado de ti. Glória a Deus. Nessa noite, aqueles que sentirem no seu coração que precisam ter um coração lavado, se arrepender de não ter comunhão com o Senhor, se arrepender de não estar com o Senhor, de não reconhecer no seu café da manhã, no seu trabalho, em qualquer momento do seu dia. Sabe qual é a distância que você está de Deus? Aquela que você coloca. Porque a Escritura diz que o Espírito do Senhor está sobre toda a terra, inclusive dentro de você. Glória a Deus. O quão longe você está do Senhor depende do como você o vê. Aleluia. Um Deus longe ou um Deus perto? Um Deus distante e invisível ou um Deus real? Já dizia o profeta: o meu Redentor vive. Glória a Glória a Deus. Deus. O meu Redentor vive. Aleluia. Ele é o guarda de Israel. Glória a Deus. Quem sentir no coração quiser vir aqui à frente, isso é um ato profético diante de Deus. Deus, eu quero vir aqui porque eu quero começar um relacionamento contigo diferente. Não que você não tenha, mas diga diferente. Diferente. Reconhecendo o Senhor diariamente, buscando relacionamento de comunhão. Sabe o que é interessante? É que Jesus disse que chegarão pessoas diante dele e dirão: eu curei em teu nome, eu expulsei demônios em teu nome, eu vi sinais em teu nome. E Jesus disse: aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. Sabe o que é isso, iniquidade? É quando eu tenho consciência que algo é errado e mesmo assim eu faço. Mas olha o que é interessante: eu, Jesus, não vos conheço, não tenho relacionamento com vocês. Vocês quiseram andar da forma de vocês, pregaram em meu nome, o meu nome tem autoridade e fez, mas eu não conheço vocês. Eu velo pelo meu nome, mas agora vocês nunca me quiseram, estão só. Amém, irmãos? Quem sentir no coração, quiser vir à frente, eu queria orar por você. Amém? Deus abençoe. Tá pausa. Benedito. Amém, irmãos? Amém. Levante, coloque-se de pé. Quem quiser vir à frente, vem. Quem não quiser, eu vou orar mesmo assim. Amém? Aleluia. Aleluia, irmãos. Pai, Tu disseste, Pai, que Tu ia encontrar os corações essa noite, e que Tu ia marcar com a Tua unção,
E que a tua bondade ia passar diante daqueles que quisessem a tua marca.